Diversas linhas de financiamento do Plano Safra 23-24 estão com os recursos esgotados para o primeiro trimestre. Entre elas estão o Moderfrota, destinado à modernização da frota de tratores agrícolas, o ProIrriga, que é o programa de financiamento à agricultura irrigada, o Renovagro para financiamento de sistema de produção agropecuária sustentáveis, Pronamp, custeio aporte para custeio e investimentos de médios produtores e duas linhas destinadas a cooperativas, o Procap Giro e o Prodecop. O PCA, que é o Programa para Construção e Ampliação de Armazéns, também está nessa lista. E será que existe previsão de reabertura? É o que a gente vai saber agora com o vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, Pedro Estevam. Pedro, depois de 2 meses do atual Plano Safra, a gente já vê essa anúncio, de divulgação de liberação de recursos a cada 3 meses. Essa é uma medida que estava prevista no setor ou isso é uma novidade nesse Plano Safra, Pedro? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Flávia. É sempre bom conversar com o Canal Rural. A gente tem que olhar os dados para a gente explicar para o telespectador os detalhes para a gente entender. Os planos Safra foi um bom plano Safra. A gente não pode reclamar do plano Safra, que ele veio com um volume bastante grande, 27% acima no empresarial e 32% acima no familiar. Então, de volume, ele foi muito bom. Se a gente olhar sob o ponto de vista de financiamentos de máquinas agrícolas, o MDA veio excelente. Na verdade, o governo colocou 6 bilhões lá no Pronamp, no Pronaf, que é para pequenos agricultores, que é o dobro que tinha a safra passada, que foi 3 bilhões. Então, botou de 3 para 6. E para o Moderfrota, ele cresceu 37%, somando os dois Moderfrota, o Pronamp e o Pronaf. Então, foi um plano de safra muito bom e a gente sente do governo vamos dizer assim, a intenção de realmente financiar o setor, tá? Então, esse é um dado que a gente tem que deixar de lado para a gente entender o que aconteceu. Aí nós tivemos duas coisas que o governo fez, que foi colocar os dados trimestrais, os recursos trimestralmente. Na melhor das boas intenções. Isso foi um assunto que a AGU colocou, porque existiam alguns problemas com algumas entidades financeiras que não exauriam o crédito no período aprazado. Então, eles colocaram, a cada 3 meses, eles fazem abre ou fecha o programa à medida que você vai consumindo os valores. Se a gente pegar os recursos também foram destinados para várias entidades. O que acabou foi o dinheiro que estava do BNDES. Então, por exemplo, as outras instituições financeiras ainda está aberto. Então, significa, por exemplo, o Banco do Brasil ainda tem dinheiro. O Banco do Brasil tinha 2 bilhões e 400, mais 600 de Moderfrota Pronaf. Isso ainda está aberto. Então, o que acabou foi somente a linha do BNDES. Isso foi um outro detalhe que esse plano também trouxe uma diferença, ou seja, os recursos ficaram muito concentrados fora do BNDES. Então, nós temos duas coisas que são oportunidades de melhoria. Eu acho que essa concentração fora do BNDES não é benéfica, porque o pessoal usa todo o dinheiro do BNDES, depois usa o dinheiro das outras instituições financeiras, e dentro das instituições financeiras tem os bancos de fábrica que só vende para uma marca. Isso não é bom para a competição. E esse trimestral. Então, são dois itens que a gente tem que melhorar. O governo vai ter que sentar e revisar esses itens, porque eles não são bons. Você colocar trimestralmente, por exemplo, depois de 15 dias, 2 semanas, o dinheiro do Moderfrota Pronamp acabou. Não só o dinheiro do Moderfrota, mas o dinheiro da irrigação, do PCA, para o pessoal que faz aves e suínos, acabou o dinheiro no BNDES. E isso não é bom. Então, e existe recurso, ou seja, o governo tem que estudar uma forma de trazer esse dinheiro para não ter esse problema trimestral. E, uma vez fechado, o recurso só abre dia 11 de outubro. Então, para algumas culturas, já passou o tempo aprazado para você fazer a compra. O pessoal já plantou 11 de outubro, né? Soja, milho, no Centro-Oeste, no Paraná, em São Paulo, o pessoal já plantou nesse período. 11 de outubro já praticamente está 80% plantado. Então, o calendário, vamos dizer assim, financeiro não cabe no calendário agrícola.
Então, isso precisa ser melhorado, precisa ser revisto pelo governo. Tá certo. Então, Pedro, trazendo aqui para a gente, né, na visão do setor, falando em nome da ABIMAQ, não é uma boa medida, né, porque, inclusive, quando esses recursos retornarem em outubro, em algumas culturas, como você falou, já vai ter passado o ciclo, já não funciona mais para aquela cultura, para aquela safra, né, e também o quanto isso pode impactar no setor mesmo de máquinas. Agora, em relação à solução, né, de repente, a uma nova medida, o setor tem conversado com o governo, tem havido esse espaço entre os ministros, Pedro? Sim, a gente tem um bom relacionamento com o governo. A ABIMAQ é uma entidade apolítica, a gente conversa com todo o governo estabelecido para a gente fazer o melhor para o Brasil, o melhor para o agronegócio. A gente conversou antes do Plano Safra, depois que o Plano Safra saiu, e agora a gente voltou a conversar. A gente está fazendo um ofício, a gente já conversou com o BNDES, a gente está fazendo um ofício hoje para a gente tentar fazer uma melhoria nesse problema que realmente não é bom. Mas a gente gente entende que como o Plano Safra foi lançado num sistema que o governo voltou a financiar o setor e tem bons olhos para o setor, a gente acha que vai ser um problema que o governo vai ter, já pelas primeiras conversas, tem sensibilidade para arrumar esse problema que teve aí, que eu acho que não estava previsto. Tá certo. Então, na sua visão, né, Pedro, o Plano Safra é robusto, foi importante esse crescimento, mas precisa ajustar essa forma de acessar, né, dessa forma que a cada 3 meses não deve funcionar muito para o setor. Obrigada, viu, Pedro, pela sua participação falando em nome da ABIMAQ. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde.